o sofrimento que tem, Senhor, tomado conta do coração da tua filha, a angústia que tem tomado conta do coração do teu filho. Ah, Senhor, tira todo o peso, todo o jugo, toda a carga, em nome de Jesus. Protege o coração da tua filha, protege o espírito do teu filho. Ah, Senhor, que a tua bênção esteja sobre a tua igreja, em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor Jesus, as palmas louvem e não desçam o Senhor Jesus. Possa sentar. Aleluia, aleluia, graças a Deus. É bom esse momento de cura no culto, é bom. Tudo mais, certamente Deus fará. Eu tenho uma filosofia de vida que enquanto o meu braço conseguir, eu vou. Mas quando eu souber e perceber o Espírito nos falar que não é mais a nossa força, mas sim a ação dele, a gente descansa nos pés do Senhor, a gente deixa as coisas no colo de Deus. Tem muita gente que sofre nessa igreja e em outras igrejas pelo fato de querer carregar o mundo nas costas. Vou falar sinceramente, você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. Às vezes a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais te ajudam, mas tem coisa que só Deus pode nos ajudar. Às vezes está com uma aflição tão grande na alma e alguém fala, é frescura. Não, só quem sofre sabe o que é. Só quem passa pela situação sabe o que é. Talvez para mim é coisa pequena, porque eu já passei aquela experiência, mas tem gente que não passou e está passando. Por isso que todo mais o Senhor certamente fará. Eu tenho uma palavra sobre colheita, mas não é uma colheita para você, é uma colheita para o reino de Deus. Abra, por gentileza, João capítulo 4. Por gentileza, João capítulo 4. Verso 25, Flávia. 25. Verso 25. Amém. Que Deus abençoe. Essa é uma mensagem, claro, a gente sempre tem que respeitar o Espírito Santo, porque essa mensagem vai ser pregada agora de manhã e à noite, no culto da noite. Mas pode ter certeza que vai ser diferente do da manhã, porque o Espírito Santo ele trabalha dessas formas. Amém. Os músicos me ajudem, por favor. Amém. Palavra do Senhor. Evangelho segundo São João. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo isso. Jesus disse, eu sou, e eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos, maravilhando-se do que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum dos seus discípulos quis perguntar, por que você está falando com uma mulher? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e correu à cidade. E disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho vivido. Porventura não seria ele o Cristo? Saíram, pois, eles da cidade e foram ter com ele. E entretanto os discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Rabi significa mestre. Porque ele disse, e ele lhes disse, uma comida tenho para comer, e vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros, alguém trouxe alguma coisa para o mestre comer? Jesus respondeu, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a colheita, e o que ceifa ou colhe recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim aquele que semeia como aquele que colhe, ambos sejam alegres. Por isso é nisto verdadeiro o ditado, um é o que semeia, o outro é o que colhe. E vós, eu vos enviei a colher onde vocês nunca semearam, e
vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Cristo, pela palavra que aquela mulher testificou. Disse tudo quanto tem feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram que ficasse com ele, e ali ficou 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, mas por nós mesmos que temos ouvido, e sabemos que esse verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Irmãos, nós já estamos no mês de abril. Até aqui, desde janeiro ao final de março, o último culto do mês passado, que foi domingo passado, nós estamos falando sobre colheita, sobre bênção. Entramos no propósito da toalha e nós colhemos muitos testemunhos poderosos aqui. E não foi nem pela unção e nem pela toalha, mas pela fé daqueles que transportaram até o lugar onde queriam o milagre. E o milagre aconteceu. Pessoas saíram da UTI, pessoas conseguiram portas de emprego na área que desejavam. Eu consegui comprar o que eu precisava, e eu falei que não viraria o mês sem comprar o carro. A gente já comprou o carro. Isso não quer dizer que a gente já pagou o carro, a gente comprou o carro. Tem um boletim lá, né? As pessoas falam assim: comprou o carro, está sobrando dinheiro. Não, o carro estava lá e o dinheiro estava lá, entendeu? Só não chegou aqui. Agora chegou o carro e tem que mandar o dinheiro para lá, entendeu? Muitas vezes as pessoas falam assim: mas coisa maravilhosa, coisa poderosa ser abençoado. Mas, irmão, cada um tem o seu processo, amém? Cada um tem o seu processo. A pior coisa que tem na fé, na relação da nossa fé, é a gente se comparar à vida do outro, a gente querer competir com a fé do outro. Cada um tem a sua medida, cada um tem a sua medida. Então, muitas vezes, não tem a ver com merecimento. Irmão, se nós merecêssemos o que nós recebemos de bênção, seria uma grande mentira. Deus seria injusto para com todos. Mas por causa da fé, que testifica do amor, do poder, da graça e da misericórdia de Deus, Deus nos abençoe. Não porque nós merecemos, mas porque o nome dele é glorificado. Entenda, não é porque nós merecemos, mas é porque o nome dele é glorificado. Você entende isso? Às vezes você fala: mas ele não merece. Mas não é, você não merece, ela não merece, ninguém aqui merece nada. Mas se não fosse a misericórdia, a bondade, o amor, a vontade e, acima de tudo, o propósito de Deus. Deus nos dá bênção porque Ele quer que nós compramos um propósito. Você não tem um carro para ter um carro, você não tem uma casa para ter uma casa, você não tem um filho para ter um filho. Tudo que Deus nos dá tem que cumprir um propósito. Claro que o inimigo vem e quer tirar nossos filhos, quer lançar nas drogas, quer nos vícios, quer romper o casamento, quer a briga. Ele quer semear discórdia, mas Deus quer semear paz. Enquanto o inimigo, ele coloca coisas na cabeça que não tem sentido, Deus coloca no nosso coração e na nossa mente uma paz que excede a razão. A gente não entende porque a gente está com paz. Tem boleto vindo de um lado, tem problema do outro, é perseguição na empresa, é problema dentro de casa, mas você continua calmo, sereno e tranquilo, porque essa paz não se compra no mercado. Essa paz não é com reza, não é com religião, não é com o seu merecimento, não é com o seu diploma, não é com o dinheiro que tem no banco. Essa paz, ela vem de graça do céu para a terra e entra em nossas vidas. Por isso que às vezes a gente ouvia muito isso na década de 80, de 90, novamente denunciando a minha idade. As pessoas falam assim: mas a irmã Maria, o marido bebe, o filho está nas drogas, está sem dinheiro, está aumentando o feijão, colocando mais água, mas ela tem uma paz que excede a razão. Hoje nós temos tudo que a irmã Maria não tem, e mesmo assim nós vivemos em guerra, vivemos inquietos. Fala para o seu irmão: vivemos inquietos, nunca estamos satisfeitos com nada. Nunca, nunca. Tem um que é 2, tem 2 que é 4, 4 que é 8. Aí depois não consegue gerenciar os 8, fica estressado, fica cansado, fica irritado. A um se torna avarento, outro se torna ganancioso, outros têm uma ambição desmedida, outros querem mais do que precisam. Irmão, Jesus, nosso Senhor, o dono dessa igreja, o cabeça da igreja, Ele diz: vocês estão muito preocupados com as coisas. Vocês ficam preocupados com o que vão vestir, com o que, irmãos? Vestir, comer, beber, onde vão dormir. Deus
Pode aumentar, quer aumentar? Talvez, pode aumentar. Jesus, ele olha para todas aquelas necessidades básicas da nossa vida. Eu estou falando necessidade básica. Deus não é obrigado a dar carro, casa, iPhone para ninguém. Deus nos dá o ar, o pão cotidiano e a paz para a gente administrar tudo que tem na nossa vida. Deus nos dá a paz para a gente administrar, tendo o que comer, tendo o que vestir, tendo onde dormir. Esteja contente com isso. Esteja o que, irmãos? Contentes com isso. Ele não diz estejam acomodados, ou ele não diz desistam de conquistar outras coisas. Ele está dizendo, vocês têm que ter uma base comum para começar a conquistar coisas maiores. Vocês precisam estar contente. Contente vem do contentamento. Senhor, eu ainda não tenho, mas sou feliz e agradecido e grato pelo que o Senhor já me deu. Ainda não alcancei, aleluia. Pela fé, pela esperança, eu vou alcançar. Mas eu dou graças a Deus pela minha esposa, eu dou graças a Deus pelos meus filhos, eu dou graças a Deus pela minha herança, eu dou graças a Deus pelo teto que está sobre a minha cabeça. Contentamento. Porque a gente vive frustrado com Deus. A gente vive frustrado com Deus porque a gente não está nem contente com o que Deus já nos deu. Aliás, nós nem lembramos da bondade de Deus em nos dar os filhos com saúde. É bondade de Deus. Escuta com o seu irmão, bondade de Deus, bondade de Deus, a bondade de Deus. Nós somos filhos muito ruins, mas por causa do nosso irmão mais velho, Jesus, nós fomos aceitos por Deus. Nós não éramos aceitos por Deus, nós não tínhamos nenhuma aliança com Deus. Então nós pregamos durante 4 meses praticamente sobre abundância, sobre bênção, sobre prosperidade. Eu vivi isso, meus irmãos viveram isso, minhas irmãs viveram isso. Teve casa aqui que uma criança já estava 3 meses na UTI e não saía. Uma de nossas irmãs pegou a toalhinha, levou no outro dia, recebeu alta. Caso de irmãos que estavam com febre que não passava, colocou debaixo do travesseiro no outro dia, recuperação. Fé, fé. Deus só trabalha com uma coisa, fé. Deus não trabalha com vitimismo, Deus não trabalha com lágrima de crocodilo, Deus não trabalha com barganha, Deus não trabalha com escambo, com troca. Deus trabalha com fé, fé. Não adianta, vai lá, faz um sacrifício, tira o dinheiro da conta, traz aqui pro altar, aleluia. Não, Deus não trabalha assim. Às vezes Deus usa de misericórdia para quem pensa que Deus trabalha assim. Mas Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa dos seus bens. Deus só precisa de uma sementinha do tamanho de um grão de mostarda. Lembra que Jesus falou? Se a vossa fé for do tamanho do grão de mostarda, vocês falarão para essa montanha, saia daqui para ali, e ela sairá. Alguém pensa que é a montanha. A montanha, não, montanha é símbolo de tribulação, montanha é símbolo de coisas que estão nos impedindo de crescer. Montanha são espíritos ou são entidades que estão querendo barrar o nosso crescimento. E nós, em nome de Jesus, nós repreendemos, e nós lançamos, nós subjugamos debaixo dos pés de Jesus. Nós falamos nessa montanha que violenta, você não é maior do que o meu Deus, você não tem poder sobre meu coração, você não vai impedir a minha visão do futuro. Só que nós estamos falando de um Deus poderoso, um Deus que ele tem fome e sede por justiça. Nós estamos falando de um Deus que ele quer que a família dele cresça. Se tem uma coisa que a igreja não é estéril. A igreja produz filhos para Deus, aleluia. A igreja, a noiva do Cordeiro, a esposa de Cristo. Você não entendeu? A noiva de Cristo sempre está gerando filho, e mais um, e mais outro, e mais outro. Um é latino, o outro é asiático, o outro é japonês, o outro é alemão, o outro é negão, não importa. Deus não está nem aí para a cor da nossa pele, Deus não está nem aí para a nossa condição financeira. Deus quer que a igreja gere
você, e não me leve mal a mal. Quantos filhos você gerou para Deus nos últimos anos? Você foi gerado pela igreja. Alguém semeou a palavra de Deus um dia e você falou assim: eu vou lá, vou tentar, eu vou conseguir. Deus me ama, eu vou fazer a diferença. A gente parece aquele irmão que fica acomodado vendo os outros irmãos trabalhando. Tanto trabalho, irmão. Aí a irmã fala assim: é o preferido do papai, é o preferido da mamãe. Irmãos, aqui nós temos uma mulher cheia de pecado, cheia de cicatriz, magoada com o tempo. Todos os homens que passaram na vida dela, todos os cinco magoaram, usaram ela, descartaram ela. Agora ela se ajuntou com o sexto companheiro e ele ainda assim não era o marido dela. Ele poderia ser qualquer outra coisa menos o marido, porque Jesus mesmo revela: este que você está coabitando, você mora junto, não é o teu marido. Então imagina uma pessoa toda ferida pelo tempo, marcas da religião. Essa mulher, ela era ignorada, essa mulher não era nada diante daquela comunidade. Ela era tão mal vista pelas outras mulheres que ela não poderia tirar água com as outras mulheres 6, 7, 8 horas da manhã, porque a tradição era isso. Uma mulher mal falada, uma mulher mal quista dentro da comunidade. Então ela fazia o quê? Ela pegava o cântaro dela e ia lá ao meio-dia não é lugar e nem hora de mulher tirar água do poço. Uma mulher decente para aquela época nunca se daria aquele direito de se expor a caravanas de camelos, cavalos, de jumento, de pessoas atravessando aquela cidade. Não, mas maravilhoso é saber que Deus nos encontra na encruzilhada da nossa vida. Deus nos encontra no momento mais difícil, no momento que nós achamos que não tem mais esperança, no momento que a nossa visão está curva. Deus nos encontra no caminho, Deus nos encontra à beira do poço. Aleluia. Aquela mulher, ela era religiosa, mas ainda não era filha de Deus. Ela entendia da religião, ela entendia um pouco de teologia. Ela falava assim: não, porque o nosso pai Jacó, não, porque eu vim da igreja batista, não, porque eu vim da Assembleia de Deus, não, porque eu vim da congregação. A gente que é religioso, a gente sempre lembra do passado, mas Deus não quer que a gente lembre do passado. Deus tem uma nova história para nós, Deus tem um futuro, Deus está virando a página. Aquela mulher estava falando: porque o nosso pai Jacó, ele alimentou as suas ovelhas aqui, o nosso pai Jacó prestou culto a Deus aqui. Jesus não está interessado na teologia minha, sua ou dela. Deus está preocupado é que nós nos tornemos mananciais de água viva, que nós possamos começar algo do novo, do zero. Nós respeitamos o passado, mas nós não estamos mais lá. Nós estamos aqui hoje, agora. É por isso que Deus quer o impacto nas nossas vidas. No final, Jesus ensina ela que não é o lugar onde você congrega, o templo, mas é uma atitude de adorador. O adorador, os verdadeiros, eles adorarão em espírito, em verdade. Você pode estar aqui agora, talvez você não esteja nem em espírito e nem em verdade. Talvez você venha falar: o bispo vai pegar no meu pé porque eu não estou indo no culto. Não sou o senhor da sua alma. O máximo que eu sou seu irmão mais velho, talvez irmão maduro para algumas coisas. Aquela mulher aprendeu uma lição. Ela que estava vazia de tudo, de todos, ela que estava oferecendo água para Jesus, agora ela recebeu água de Jesus. Ela que estava por cima, agora está de joelho, dobrada, adorando, reconhecendo que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor. Aquela que estava arrogante no começo, agora humildemente, ela se torna a primeira
missionária de Jesus. Não foi Maria Madalena, não foi Maria de Nazaré, não foi Joana, não foi Salomé, foi essa mulher sem nome. A Maria, ela era mãe de Jesus. A Maria Madalena era discípula de Jesus. A Salomé, as outras, todas elas eram, mas ninguém ainda tinha se atrevido a pegar o evangelho, colocar dentro da alma e correr na cidade onde morava, onde todo mundo achava que era uma prostituta, onde todo mundo queria o bem dela, onde todo mundo passou a perna nela. Ela se tornou a primeira missionária de Cristo, uma pecadora à beira do poço, à beira do caminho. Ela se tornou a primeira missionária do evangelho de Jesus Cristo. Eu acho estranho. Você e eu somos salvos, limpos, santificados, regenerados. Nós somos justificados. Nós não temos vários maridos, várias esposas como aquela mulher tinha. Nós não tínhamos histórico mais de pecado retroativo. E nós não queremos ser missionários de Jesus. Nós não queremos ser missionários de Jesus. Você tem tudo para ser o que Jesus deseja que você seja, mas você e eu fica protelando. Os discípulos ficam lá maravilhados. Como assim? Ele está ensinando uma mulher? Como assim? Ele está conversando com uma mulher? Oh, aleluia! Jesus, ele não vai esperar você não. Ele tem um projeto para ganhar alma, para trazer alma, para ter colheita abundante. Se você ficar, porque não recebeu oportunidade, porque eu não fui chamada, não é o bispo que te chama, é o Senhor da igreja. Não é o bispo que te capacita, é o Espírito Santo. Aleluia. Eu vim de um lugar onde o pai Jacó, ele tinha que pedir para eu fazer alguma coisa. Eu vim de um lugar onde o pai Jacó, eu só obedecia se o pai Jacó levantasse a mão, bastasse a mão. Irmãos, há um tempo de novidade para essa igreja, de crescimento para essa igreja. Essas cadeiras não são só suas. A gente já calculou aqui, cabe 120 pessoas sentadas bem apertadinho, um ar-condicionado no 15, todo mundo consegue viver aqui dentro. Dá para fazer culto às 8 da manhã, dá para fazer culto às 10, culto às 15, culto às 18. Veio aqui, cabe 500 pessoas aqui. Mas cada um está procurando dar comida para o mestre. E o mestre falou assim: não estou com fome. Estou com fome daquilo que vocês estão me oferecendo. Alguém já deu alguma coisa para o mestre comer? Vocês não entendem o que eu estou falando. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Vocês estão preocupados com a natureza carnal, material, física, biológica, mas vocês estão esquecendo da natureza celestial, espiritual, etérea, a coisa que vem de cima e não só de baixo. Oh, irmãos, nós temos uma vida, nós queremos ganhar almas para Cristo. Nós não queremos fazer prosélitos, nós não queremos evangélicos, nós não queremos protestantes, nós não queremos pentecostais, nós não queremos nada além de que filhos e filhas para Deus. Você entende isso? Você entende isso? Quem entende dá um amém. Aí Jesus termina e diz assim: a minha vontade é fazer a vontade daquele, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem, olha o que Jesus está falando para os discípulos, falando para nós hoje. Vocês não dizem que falta 4 meses para a colheita? E como vocês sabem que falta 4 meses para a colheita? Vocês olham para os campos e vocês veem que eles estão branquinhos, trigo, algodão, eles estão lindos. E daqui 4 meses vai estar maduro.
vos digo que o mundo todo já está pronto para a colheita. O seu vizinho, a sua vizinha, aquela pessoa da firma que você não gosta. E é uma coisa, abre um parênteses aqui, eu não sei porque tem crente que acha que tem inimigo. Crente que tem inimigo não se converteu ainda. As pessoas se fazem nossas inimigas. As pessoas lutam contra nós. Mas nós temos a consciência que nós não lutamos nem contra a carne e nem contra sangue. Ela me odeia, ela me persegue na firma. O meu marido não me respeita. Os meus filhos, blá, blá, blá. Irmão, você não tem adversário. Aliás, você tem um só adversário, que é o diabo. E ele usa poucas das pessoas, ele usa circunstâncias, ele não consegue te atingir, usa as pessoas próximas de você para te atingir. E se você não estiver resiliente, forte, preparado, com o escudo da fé, capacete da salvação, irmão, se você não tiver com a espada da palavra, se você não tiver com a cabeça ungida com óleo, você não aguenta, você vai para a briga. Vem, você falou, eu também, aqui eu não levo dessa forma, vem pra você ver. Crentes carnais, como vivem, como se reproduzem, onde moram. Dá até para fazer um especial do Globo Repórter, como se multiplicam. Crente carnal, que para ele vem, fala de novo o que você falou aí. Quem você pensa que é? Está faltando um óleo do Espírito Santo sobre a sua cabeça. Tem gente que fala assim: meu filho é minha cruz. Não, tua cruz é você mesmo. Cada um tome a sua cruz. Seu filho, seu neto, sua neta, o ímpio que te persegue é sua missão. Fala para o seu irmão: sua missão, sua missão, sua missão. Vem ver um homem que disse tudo o que aconteceu na minha vida. Vem ver um homem que profetizou sobre tudo aquilo que eu já aprontei na vida. Vem ver, ele não pode ser outra pessoa, ele só pode ser o Cristo. Como assim? Ele é judeu, ele é homem, ele é estrangeiro. Só o Cristo, o Messias, poderia saber dessas coisas. E aquela mulher, ela vem trazendo uma multidão para Jesus. Vai ver na cena, irmão, vai ver na cena. Entra na mensagem, vai ver na cena. Ela entrando na cidade, pregando: eu encontrei o Senhor, eu encontrei o Deus da minha vida, eu encontrei aquele que me ama, aquele que me trouxe a alegria, eu encontrei aquele que preencheu o vazio da minha alma. Agora, imagine ela trazendo uma turba, uma multidão atrás dela para conversar com Jesus. E sabe que a multidão fala: ó mulher, não é pelo que você falou mais sobre ele, é o que nós agora estamos ouvindo dele. Posso ouvir um amém? Ontem eu estava dando aula para os alunos lá da Itália, que eu faço um curso online para eles. E eu estava trabalhando um texto bíblico. E eu falei assim: encontre os personagens dessa história. Uma mulher que sofria 18 ou 12 anos com fluxo de sangue, ouvindo falar de Jesus, correu e disse: se eu tocar a orla das suas vestes. Amém? Quem já conhece a história? E ela enfrentou a multidão. E depois ela se escondeu atrás da multidão. E aí Jesus pergunta: quem me tocou? Saiu virtude de mim. Aí vem os discípulos: mestre, o povo te espreme. Como assim alguém me tocou? Encontra os personagens da história. Quem é o primeiro personagem? A mulher. O segundo personagem: Jesus. O terceiro personagem: a multidão. O quarto personagem: os discípulos. Mas está faltando um personagem aqui. Alguém que falou de Jesus para aquela mulher, ouvindo ela falar de Jesus. Às vezes, irmão, a gente não presta atenção em alguém que fala de Jesus. Então aquela pessoa que não tem nome, não tem sexo, não tem idade, a gente não sabe a posição social, ela falou
Jesus. Você entendeu? Talvez você não vai ser o promotor da cura. Talvez você não vai mudar a vida daquela pessoa com uma palavra que você lançar. Mas na hora que você falar de Jesus, onde é que está? Lá na Comunidade Viva, lá na Cristo Rei, lá na Universal, lá na Assembleia de Deus, não importa, estão falando de Jesus. E aí você fala, vai lá, o Padre Fernando vai fazer uma oração por você, o pastor João aqui de cima vai fazer uma oração, o pastor, meu irmão, o que importa é falar de Jesus. É isso que importa. Sabe o que está acontecendo? Os crentes estão falando da violência, os crentes estão falando da carne que está cara, os crentes estão falando do desemprego, o crente está falando de político, o crente está falando de tudo, de todos, menos de Jesus. Vocês têm uma missão, vamos dobrar o número de membros dessa igreja em um ano. Vocês são aquela personagem oculta. Vai lá, tem uma boa palavra, o louvor é abençoado. Tem umas missionárias que oram por nós antes do culto, tem umas missionárias que oram por nós durante o culto, tem umas missionárias que oram por nós depois do culto. Ô irmão, que bênção, ó. Posso ouvir um amém pela vida das missionárias? Amém. Eu posso ouvir um amém pela vida dos músicos? Amém. Eu posso ouvir um amém pela vida dos evangelistas na casa? Aí Jesus termina o sermão dele para os discípulos assim: vocês vão colher onde vocês não semearam. Quem entendeu o que eu acabei de dizer? Vocês vão colher onde vocês não semearam. Eu vou repetir. Quem foi que semeou na vida daquela mulher? Quem foi que semeou na vida daquela mulher? Jesus. Jesus, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Ele, física e humanamente, não viu. É para cantar esse louvor, tá? Esse que você estava tocando agora.